livro, naturalmente, caso você queira, né? Queria... o companheiro José Álvaro, que está aí conosco, né? Ele... você trabalha no DIEESE, né, Zé? E você eu tenho lido bastante matérias, né, que você fez, até algumas transmissões, falando da questão das Americanas, né, das lojas Americanas, que foi uma fraude, um rombo aí muito grave levado adiante pelo Le Mans, né? E essas mesmas pessoas estão aí foram os que adquiriram aí uma parte da Eletrobras, né? Você não pode... Eu gostaria de falar um pouquinho disso aí com os nossos espectadores, ainda mais porque a questão da Eletrobras veio à baila aí por causa de um comentário do Lula numa entrevista ontem, né? Certo. Olha, Francisco, eu acho que essa questão é uma questão muito importante no nosso país, né? É bom a gente sempre considerar que esse escândalo, né, a denúncia desse escândalo que aconteceu, a denúncia aconteceu há mais ou menos um mês atrás. Essa denúncia vem num contexto onde a economia brasileira já está mal, né? Especialmente a partir do golpe de 2016. O Brasil ingressou num dos períodos de mais baixo crescimento da sua história, se tu pega a média de crescimento desse período, e não por acaso levou a um processo de empobrecimento da classe trabalhadora que eu acredito, não há registro no IBGE sobre isso, que seja o mais dramático da história do nosso país. Então, num contexto desse, quando surge um escândalo nesse nível, né, a coisa tende a piorar, porque não é um ponto fora da curva, né? Vamos imaginar que a economia brasileira estivesse crescendo 3%, 4% ao ano, surge um negócio desse, né? Isso pinta como algo isolado, vai lá, resolve e tal, mas não é o caso. É uma conjuntura de golpe de Estado, de recessão em 2015, 2016, de baixo crescimento, de destruição das estruturas públicas de controle da economia, né? Como tu mencionou aí a transformação do Banco Central numa entidade, numa autarquia privada em 2021, que já faz parte do golpe. Um dos debates que eu não tenho visto muito, no que se refere a essa polêmica que o Lula levantou com muita razão sobre o Banco Central, um dos aspectos que eu não tenho visto é o seguinte: a transformação do Banco Central numa estrutura independente estava no script do golpe, certo? O Bolsonaro já pegou o script pronto, porque, conforme a gente sabe, ele teve um papel secundário no processo de golpe. Os protagonistas do golpe são, né, pertencentes à direita neoliberal mais tradicional. O Bolsonaro sempre teve um papel coadjuvante. Ele meio que lucrou com o golpe que eles deram, né? Exatamente. Ele veio como um efeito colateral, né? Digamos, na trama que eles montaram, o Bolsonaro não seria o presidente, né? Aliás, é bom sempre a gente lembrar que o cara dele seria o Alckmin, né? Salvo o melhor juízo. Mas como não se viabilizou, melhor o Alckmin do que o Lula, né? Porque o Lula era o homem a ser batido, ou no caso o Haddad, né? Naquela ocasião. Então, é bom a gente... Estou fechando aqui a resposta, mas eu queria contextualizar as lojas, o escândalo das Americanas está nesse contexto. E é um negócio super grave, porque digamos, é o quarto maior processo de recuperação judicial da história do Brasil, atrás, sei lá, do caso da Oi e mais uns 2 casos aí. Então é um negócio seríssimo, porque envolve... os dados são impressionantes. Além do buraco ter sido incrível, de 20 bi, né? 20 bi, B de bola, é dinheiro pra caramba, envolve 100 mil trabalhadores, 44 mil trabalhadores diretos e mais uma porrada de trabalhadores indiretos. Ou seja, a gente já sabe de antemão, né? Salvo o rumo diferente que a coisa tomar aí, mas por tradição, quem paga esse pato aí são os trabalhadores.
Inclusive, a gente está vendo aí que os 3 picareta, que são os acionistas de referência da empresa, que estão entre os maiores, os caras mais ricos do Brasil, inclusive o Lehman, que tem 90 bilhões de reais de patrimônio. Declarado, né? Como? É o patrimônio declarado, né? Vai saber. Declarado, exatamente. Vai Fora saber. o que eventualmente tenha em paraísos fiscais, etc. Bom, uma parte dessa grana está em paraísos fiscais, né? Uhum. Então, é um negócio muito relevante, muito importante, e conforme tu destacou, está muito vinculado a tudo que está acontecendo no Brasil, especialmente 2 aspectos, que é a privatização do setor elétrico, né? E a questão do Banco Central Independente, cujos elementos têm tudo a ver com a conjuntura nacional. É impossível o Lula atingir os seus objetivos, que é ter um mínimo de crescimento e melhorar a vida do povo pobre, sem mexer nessas questões. É impossível. Com toda certeza, né? E a gente vê aí, né, que o Lula já se percebeu disso também, né? Porque ele teve ontem um evento aí em que foi uma entrevista, né, que o Lula deu e ele tratou dessa questão da Eletrobras, né? Ele falou que a Eletrobras, a privatização da Eletrobras foi uma bandidagem, né? E que isso tudo aí tem que ser revisto, né? E a gente está 100% de acordo. Inclusive, a gente considera que agora tem que ser colocado, e temos que ir além, né? Tem que colocar em pauta o problema da reestatização, né, da Eletrobras, e isso também, sem falar nas outras muitas empresas aí que foram privatizadas nesse último período, né? Mas no momento aí é justamente a questão da Eletrobras, né? É verdade. Essa referência que ele fez, inclusive, foi praticamente uma bandidagem, se não me engano, foi essa a expressão dele. Em primeiro lugar, né? Claro que foi isso essa mesmo. Ele falou, isso, né? ele falou que foi uma bandidagem, que foi um negócio irracional e maquiavélico também. Então, e se a gente analisa o processo da privatização da empresa, foi mesmo. Eles fizeram, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, um dos ingredientes que eles colocaram nesse processo, que aquele picareta daquele Paulo Guedes colocou, foi a chamada pílula do veneno. Não sei se vocês acompanharam isso. O que é a pílula do veneno? Se o Lula, agora como presidente da República, quiser que a União volte a ser acionista majoritária da empresa, ele vai pagar, a União vai pagar um valor muito mais caro pelas ações. 3 vezes mais, né, do que se fosse qualquer outro candidato. Exatamente, quer dizer, onde é que está a equidade nesse negócio? Não é por acaso que o nome tem que o nome da operação é pílula do veneno, quer dizer, isso é para tirar o setor público do jogo, ou seja, para entregar para o setor privado mesmo, né? E é claro, essa turma aí das americanas, os acionistas de referência das americanas, estão envolvidos nesse processo também, né? O Lehman, o Sucupira, o Teles, são caras que estão envolvidos, especialmente o Lehman, né? Que estão envolvidos até o pescoço no processo de privatização do setor elétrico no Brasil. É isso aí. Então é uma coisa muito grave.